Se você é dono de barbearia e você quer implementar a assinatura e não sabe como, eu vou te mostrar primeiro os principais erros que você pode cometer ao implementar a assinatura na sua barbearia sem conhecimento. O principal erro que você pode cometer ao implementar a assinatura dentro da sua barbearia é precificar com o valor do seu concorrente. Então, você olha o preço que ele está cobrando da assinatura e você fala, pô, vou cobrar igual ele porque tá dando certo para ele, ou vou tentar pegar os clientes dele, e aí você acaba cobrando o mesmo preço que ele cobra. Isso é um dos maiores erros que tem devido a você não saber os custos que a outra barbearia tem e você não saber os custos que você tem. Esse é um dos principais erros que eu vejo o pessoal cometendo, e simplesmente fazer o preço da assinatura deles conforme o concorrente. Então, o que você deve fazer nesse caso? Primeiro, você tem que olhar a sua taxa de ocupação dentro da barbearia. O que é a taxa de ocupação? Taxa de ocupação é você simplesmente, o seu barbeiro ou você, se você ainda corta cabelo, você tem que levar em conta isso. Se você ainda corta cabelo, você vê a taxa de ocupação. Quando você vai até a barbearia trabalhar, você trabalha o dia inteiro ou se você ainda fica com alguns horários vagos. Isso você não determina por um dia só da semana. Você vai ver, se você trabalha de segunda a sábado, você vai ver a sua taxa de ocupação de segunda a sábado. Se a sua taxa de ocupação estiver acima de 60%, você tem que tomar cuidado ao colocar a assinatura. Você pode ter uma queda no seu faturamento devido a simplesmente você colocar a assinatura pensando que você vai ter uma lucratividade maior, porém os seus clientes que já vêm até a sua barbearia e você já tem uma taxa de ocupação acima de 60%, você vai ter uma taxa de ocupação maior ainda, porque os seus clientes vão começar a vir mais vezes, porém o seu lucro ainda você não vai ter. Qual que é o momento certo de colocar assinatura? Não tem essa de momento certo de você colocar assinatura. Hoje todo mundo tem assinatura e se você não tiver, simplesmente seu cliente vai para outra barbearia. O jeito certo é você fazer da maneira certa. O momento certo de colocar assinatura é você fazer do jeito certo. Como que é o jeito certo? Primeiro, você tem que entender a sua taxa de ocupação, como eu falei para você. Simplesmente, você tem que ver se seus barbeiros trabalham muito durante o dia ou se eles trabalham pouco durante o dia. Isso define o preço que você tem que colocar na assinatura. Que você tem que colocar a assinatura, você vai ter que colocar. Senão, como eu falei para você, ele vai no seu concorrente que já tem a assinatura. Então você olha a taxa de ocupação ali do seu barbeiro, né? Simplesmente você vai olhar se quando ele vem trabalhar, ele trabalha o dia todo ou ele tem muitos horários vagos. Isso todos os aplicativos hoje em dia têm. Inclusive eu uso o App Barber. Se você não tem nenhum aplicativo ainda, use o App Barber que ele vai te dar esses dados, né, bem ali fresquinhos e bonitinhos para você olhar. Vamos lá então, aí você viu a sua taxa de ocupação, que ela tá cheia. Você fala, pô, ela tá acima de 60%, então não vou colocar assinatura. Não é que você não vai colocar assinatura. Você tem que colocar a assinatura do jeito certo. Como que você vai fazer? Hoje, o pessoal no mercado fala muito para você colocar assinatura ilimitada, que o cara corta quantas vezes ele quiser, que ele pode vir à barbearia quantas vezes ele quiser. Porém, se você tem a taxa de ocupação acima de 60%, não faz sentido você colocar uma assinatura dessa. Você pode ter essa assinatura, mas não é o jogo principal seu. Então, hoje existem várias formas de você colocar assinatura, né? O pessoal só tenta vender assinatura ilimitada. O cara vem quantas vezes ele quiser, e aí o cliente vai acabar usando mesmo, e a sua taxa de ocupação vai subir lá em cima, e aí você não vai ver retorno nisso. Então, as assinaturas limitadas, no caso de quem tem uma taxa de ocupação acima de 60%, é o ideal. É que você determina quantas vezes esse cliente pode vir no mês. Isso é uma das estratégias mais valiosas que tem, né? Você colocar para o cliente seu vir de segunda a quarta, né? E isso é uma assinatura limitada, né? A limitada é onde o cara pode vir de segunda a sábado, quantas vezes ele quiser. E isso aí, querendo ou não, vai subir a sua taxa de ocupação. Então, primeiro ponto, analise a sua taxa de ocupação. Se ela estiver acima de 60%, você coloca a assinatura limitada e a ilimitada. Não tem problema você ter a ilimitada, mas coloca a limitada. Se sua taxa está abaixo de 60%, comece com a ilimitada, que você vai atrair mais clientes, sua taxa de ocupação vai subir e seu faturamento, consequentemente, vai subir mais. Então, tem que ter esse jogo aí para você entender qual que é o momento certo de colocar cada tipo de assinatura. E aí, como que você vai precificar a assinatura limitada e a assinatura ilimitada? A ilimitada, basicamente, é o que o cliente ele paga uma vez e vem quantas vezes ele quiser. Então, hoje, normalmente, o que o pessoal faz? Se o seu corte é R$50, ele vindo 2 vezes, seu cliente gastaria R$100 vindo de forma avulsa. Nas assinaturas, basicamente, o seu cliente vai pagar ali R$ 99,90, é uma estratégia que o mercado usa, e ele pode vir quantas vezes ele quiser. Ou seja, fica mais barato ele ficar na assinatura do que ele vir 2 vezes no avulso. Então, ele pode vir toda semana e vai pagar mais barato por isso, né? Essa é a assinatura ilimitada, que, como eu falei para você, se você tiver uma taxa de ocupação abaixo de 60%, você vai nela, que é o que vai dar certo. Se você tem uma taxa de ocupação já acima de 60%, é onde você tem que tomar cuidado, que a gente vai partir, o nosso foco vai ser a assinatura limitada, né? Que o cara vem de segunda a quarta, ou ao invés de você oferecer aquela assinatura que o cara pode vir quantas vezes ele quiser, você faz uma assinatura limitada, ou seja, você pergunta pro seu cliente quantas vezes ele costuma cortar durante o mês, e aí vamos supor que ele fale 2 vezes. Ao invés de você oferecer a assinatura para ele ilimitada, que já compensa para ele,
você vai oferecer uma assinatura limitada, onde ele venha só 2 vezes por mês. Ou seja, você vai ter a recorrência dele e ele vai continuar vindo na sua barbearia. Você não vai subir a sua taxa de ocupação lá em cima e o seu faturamento vai subir. Porque hoje uma dificuldade da barbearia é o quê? É reter o cliente. A assinatura nada mais é que você reter o cliente. Então, por isso que ela faz sentido, tanto na ilimitada quanto na limitada. O que você tem que entender, mais uma vez, é você saber o momento certo de colocar cada um. Os principais benefícios de você ter uma assinatura dentro da sua barbearia é porque o seu cliente, além de ele estar sempre com você, dele ter uma fidelidade ali maior com você, conhecer todos os seus profissionais, se os seus profissionais cortarem o cabelo dele direto, você tem os serviços extras, você tem as questões dos produtos. Então, quando o cliente vai mais vezes na sua barbearia, fica muito mais fácil você vender para ele, você criar uma fidelidade dele, do que você ficar sempre atraindo clientes novos, toda vez você tem que atrair clientes novos, e a gente sabe que isso é um jogo um pouco mais demorado. Então a assinatura possibilita o seu barbeiro de ganhar mais, ter uma recorrência, que é um dos principais benefícios da assinatura, né? Você ter uma recorrência. Iniciar o mês, você saber que vai ter um dinheiro ali certo, que esse cliente sempre vem. Então a assinatura, ela sempre, basicamente, o que ela mais vai ajudar vocês é vocês terem a previsibilidade. Uma coisa que a barbearia, um tempo atrás, nunca teve. E um dos principais benefícios que a gente tem na assinatura, por exemplo, seu cliente, ele vai lá cortar o cabelo, vamos supor que ele vai toda semana, e aí ele tem o costume de fazer uma sobrancelha. Quando ele corta o cabelo, e aí a sobrancelha também cresce muito rápido, na mesma medida que um cabelo. Então o cliente, ele vai lá, corta o cabelo, a hora que ele olha no espelho ali, a sobrancelha dele já cresceu novamente, às vezes o cara tem um bigode, às vezes o cara faz uma hidratação, uma selagem, algo no cabelo, ele sempre tá gastando a mais dentro da sua barbearia. Talvez a assinatura é uma coisa que ajuda muito, tanto no faturamento seu, quanto no faturamento dos seus barbeiros, é você entender que a previsibilidade do seu cliente, ele está vindo dentro da sua barbearia, te possibilita de oferecer mais vezes para esse cliente. Então, vamos supor que hoje você vendeu uma sobrancelha para ele. Na próxima vez que ele vir, consequentemente, você pode oferecer um produto para ele, e isso vai ficando, vira um costume seu dentro da barbearia de você oferecer isso para todos os clientes. E você vai ver que é muito mais fácil você vender para um cliente que já está dentro da sua barbearia, que já conhece a qualidade, tanto do seu serviço quanto dos seus produtos, do que você ficar vendendo para um cliente que vem pela primeira vez. Então, esse é um dos principais benefícios ali dentro da barbearia. Por que a previsibilidade da assinatura vai ajudar tanto você quanto os seus colaboradores? Você vai perceber que a barbearia, ela tem dias que elas normalmente são mais cheios, tem dias que são mais fracos, né? Então, principalmente no começo de semana. A assinatura, ela possibilita você ter cliente todos os dias. Então, pode estar chovendo, pode estar sol, pode ser o que for, que a assinaturas vai trazer cliente para dentro da sua barbearia. E, consequentemente, se o seu cliente vir ou não vir, você vai ter a recorrência, a previsibilidade do dinheiro das assinaturas. Então, as assinaturas, elas ajudam você em todos os sentidos. Por isso que hoje é o método mais validado aí das barbearias. Não tem nenhum outro método tão validado quanto as assinaturas para barbearias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês aí a faturar mais dentro da sua barbearia.